Olá, eu sou Edson Muniz Pereira, acadêmico da Uniaselv, no curso de licenciatura em História. Sobre aqui o assunto deste seminário, módulo 8º, é socialização. Também tenho como a minha tutora externa, Poliana Jéssica do Carmo de Souza. O tema principal do seminário é Região, Arte e Patrimônio. Título do trabalho: Patrimônio Histórico-Cultural no Ensino de História. Esta pesquisa pertence à prática interdisciplinar 8ª do curso de História, em que foi abordado sobre o tema Patrimônio Histórico-Cultural no Ensino de História. Nesse resumo, a gente vê um amparato sobre os patrimônios, tanto patrimônio como monumento, como um patrimônio como etnia, costumes, raças, religiões, etc. Na introdução, a considerar que o Brasil trata-se de um país pluricultural. O Brasil está, então, entrelaçado a muitas etnias, muitos costumes, muitas formas também de patrimônio histórico-cultural, né? Temos aqui no nosso querido Brasil. E também a gente vê que o docente poderá atuar de forma interdisciplinar diante dessa temática valiosa. É muito valiosa, é muito ampla essa forma que o docente tem de levar aos estudantes sobre o patrimônio histórico-cultural, tanto local como regional e também no globo terrestre, universal. Aqui, nos dizeres de César, o patrimônio cultural pode ser entendido como uma espécie de referencial social, né? Permitindo que o homem melhor se localize no tempo e no espaço. Também, nesse sentido, o patrimônio cultural pode impulsionar a ação no presente, transformação social, potencializar a criatividade e o desenvolvimento e o enriquecimento cultural. Ou seja, o Brasil ele é rico em patrimônio cultural. E também no âmbito de história também é muito valioso, muito forte, muito importante, né? A atuação dos docentes levando aos estudantes esse conhecimento e transmitindo o enriquecimento cultural no nosso país. A inserção do tema do patrimônio histórico-cultural nas aulas de história apresenta-se como um importante recurso para a construção, né, das aulas como um texto, pela ação direta que pode exercer a resignificação de memórias na formação de novas identidades. Nessa perspectiva, as ações aprendidas e empreendidas no âmbito do projeto encontram-se balizadas pela consideração do patrimônio cultural como fonte primária, sendo possível desenvolver metodologias de trabalho que possibilite seu conhecimento, sua problematização e a apropriação na história e nas memórias locais, buscando sempre conectar a história mais ampla, ou seja, o patrimônio cultural histórico no ensino de história, ele não vai só através e fica só no local, ele transcende ao nacional, ao internacional, né, de várias questões e costumes e etnias e religiões, né, e dogmas, etc. Monumentos históricos também.
Em relação ao Brasil, a pluralidade do patrimônio, hábitos e crenças diferentes, características amplos, pois há diversos locais e espaços a serem explorados. O Brasil, como eu disse anteriormente, ele é muito rico, é muito poderoso na sua pluralidade. No patrimônio concernente aí as etnias, as formações, os costumes, todo tipo de sociocultural que podemos imaginar e ver, temos no nosso querido Brasil. Ele é muito rico, né? O nosso Brasil vai muito além das diferenças culturais, e isso é repleto de múltiplas manifestações de várias naturezas, material, imaterial, científico, artístico e ambiental. É muito forte o Brasil na área material, na área imaterial, científica, artística e ambiental. A preservação também do ambiente, a preservação artística é também uma pluralidade do nosso querido Brasil. Para essa pesquisa foi feito um levantamento biográfico em livros físicos disponibilizados pela Unicel, biblioteca virtual da mesma instituição, artigos disponibilizados, Google Acadêmico e Cielo, considerando que estes dois últimos se tratam de fontes de pesquisa que apresentam estudos comprovados cientificamente. Assim, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, explorando, né, o conteúdo, no qual os objetivos e resultados foram apresentados de forma descritiva e com abordagem qualitativa. Para encontrar essas amostras compostas pelos artigos científicos no Google Acadêmico, Cielo, utilizou-se de termos de busca como patrimônio histórico-cultural, relevância no patrimônio histórico-cultural, no ensino de história, a necessidade de ensino sobre o patrimônio histórico-cultural, patrimônio histórico e cultural frente ao ensino de história. Aqui vemos a imagem da pesquisa, o Cristo Redentor, considerado mundialmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, do mundo contemporâneo. É considerado o Cristo Redentor. E está aí também a observação da imagem exposta acima da figura. Pode destacar que a cidade do Rio de Janeiro foi definida como patrimônio cultural pela Unesco, não somente o Cristo Redentor, mas a Baía de Guanabara, que fica no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, Parque Nacional de Tijucas, que fica também no Rio de Janeiro, no estado. Então essas aí são obras e preservação também do patrimônio cultural. A partir dessa pesquisa apresentada, verifica que os resultados identificados estão relacionados que por meio do ensino de história o indivíduo tem a oportunidade de conhecer sobre o local que reside. Ele precisa conhecer e saber. Por exemplo, assim, eu resido em Blumenau, Santa Catarina. Tem aqui as casas em Chaimel. São preservadas, são restauradas e protegidas. E também são consideradas como patrimônio histórico-cultural de Blumenau, que também leva a muito a história da cidade, né? Os costumes da cidade de Blumenau. Também considera os alunos docentes por meio de análise de conteúdos relacionados ao patrimônio histórico-cultural, pode-se construir saberes relacionados à valorização das diferentes etnias políticas e culturais existentes na sociedade. Então, devemos, de levar, os docentes precisam levar os alunos, os educandos, os estudantes, a real respeito às etnias, respeito à política, respeito às culturas do nosso querido Brasil. E cuidando sem haver discriminação de raça, cor, sexualidade, precisamos estar aí, cuidando e levando os estudantes a evitar discriminar pessoas. As conclusões finais deste trabalho estão aqui. Através do estudo relacionado,
ao patrimônio histórico-cultural que o sujeito, dentro das aulas relacionadas ao ensino da história, possui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre determinados locais por meio do tempo e espaço, de modo que contribui para o entendimento do desenvolvimento e crescimento que ocorreu ou não naquela parte do mundo da sociedade. Pode afirmar que estudar e explorar sobre a história da humanidade é algo relevante, inesgotável. Estudar sobre costumes, estudar sobre religiões, estudar sobre etnias, estudar sobre patrimônio histórico, cultural, é muito grande, é muito fabuloso, é muito maravilhoso e é muito repleto de conhecimentos e de entendimentos. E a gente deve levar aos estudantes esta forma de estudo, de história, envolvendo a humanidade, envolvendo os monumentos históricos e a preservação da cultura no nosso país, no mundo em um todo falando. Individualmente, experiências individuais inseridas